Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast que conecta livros e pessoas. Livros como ponte para a transformação de mentes e corações. Eu sou Flávia Marquezine e hoje nós estamos aqui com a Leia Braga, que é pedagoga, especialista em psicopedagogia, professora de formação e de coração, principalmente, né, Leia? E hoje ela ocupa um cargo de relações institucionais do Instituto Ponte, que nós vamos falar sobre, é um instituto extremamente premiado aqui do Espírito Santo, da nossa terra, mas também nacionalmente conhecido, não é isso, Leia? E faz um trabalho incrível com nossos jovens. Bem-vinda ao Livrosofia, Leia. Muito obrigada, Flávia, pelo convite. Obrigada a toda a equipe que vai nos acompanhar aqui. Estou à disposição para compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras, da minha vida e de tudo aquilo que faz sentido para mim. Obrigada pelo convite. Nossa, hoje nós vamos aprender muito com essa professora aqui, gente. E os nossos livros estrela do episódio de hoje são Conversas Cruciais, né? Esse livro que já teve mais de 5 milhões de cópias vendidas, que foi, né, escrito por 5 autores, né? O Joseph Green, Carrie Patterson, Ron Macmillan, enfim, né? É uma obra coletiva, mas que inspira muitos CEOs, muitos líderes de organizações. E um outro livro que eu vou trazer para vocês aqui, a versão digital, que eu li nesse formato. Muita gente já leu esse livro, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? O livro do Stephen Covey. E esse livro, ele traz... Esse livro todo mundo na vida deveria ler, né, Leia? Eu acho que isso também. Conversas Cruciais é um livro que serve para todo mundo, de certa forma, porque todos nós precisamos ter conversas difíceis, conversas cruciais nas nossas vidas. Mas Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele não é um livro que é só para pessoas que estão no mercado de trabalho, né? São hábitos para a vida. É aquele livro que você lê e se pergunta, por que eu não li isso antes, né? Por que eu não comprei esse livro antes? Por que não li o livro antes, né? Maravilhoso, né? É exatamente isso. Eu li os 7 Hábitos quando eu tinha 23 para 24 anos, já faz um bom tempo, e tive exatamente essa sensação, né? Apesar dele tratar de questões do mundo corporativo também. Ele fala muito da nossa vida pessoal, da nossa né? vida. De nosso propósito, né? Enquanto cidadãos, qual é a nossa corresponsabilidade para primeiro cuidar da gente, para depois cuidar do entorno, né? Então foi um livro que me impactou bastante. Então, Leia, por falar em propósito, né? Eu queria saber por que você nos indicou esses 2 livros, que aliás adorei, né? Os 7 Hábitos já tinha lido, mas adorei ler o Conversas Cruciais, né? Não conhecia esse livro, então eu te agradeço, porque é aqueles livros que mudam vida mesmo, né? E queria saber de que forma você aplica os conhecimentos desses livros, por que você escolheu e você tem utilizado eles aí na vivência do Instituto Ponte. Fala um pouquinho sobre o Instituto pra gente. Bom, então inicialmente vou começar pelo Instituto, né? Nós somos uma ONG, trabalhamos no terceiro setor e a gente tem como propósito ascensão social em uma geração, né? É isso que guia o trabalho do Instituto Ponte, né? Estamos esse ano fazendo 10 anos de instituição, iniciamos com uma turma de 19 alunos, hoje estamos com 365 alunos divididos em 3 estados do Brasil, né? Então a gente tem ampliado as possibilidades e as oportunidades de uma educação de qualidade. Então é isso que o Instituto Ponte faz, né? Conecta, faz a ponte entre alunos de baixa renda em alguma vulnerabilidade social a escolas de alta performance, e a gente faz todo o acompanhamento acadêmico, porque eles são todos oriundos de escola pública e a gente compreende que o que eles precisam de fato é uma oportunidade. E agora a sua segunda pergunta, que é: por que a escolha desses livros, né? Eu li os 7 Hábitos há aproximadamente uns 25 anos atrás e foi um livro que marcou muito a minha entrada para esse olhar coletivo, né? Porque apesar dele falar de estratégias que a gente precisa desenvolver individualmente, pela minha profissão, eu sempre pensei coletivamente.
onde é que o meu trabalho, onde é que o meu jeito de viver impacta a vida do outro. E isso é desde muito jovem, né? E com o tempo fui trabalhando, sou professora de formação, trabalhei muito em sala de aula, dei aula, né? Então acho que isso foi me aproximando cada vez mais do desejo de impactar a vida das pessoas. E hoje, ao longo dos meus 54 anos, esse ano o Instituto faz 10 anos, a gente ganhou de presente, né, da presidente do programa, uma formação com um grupo que se chama Landmark, né, uma formação muito importante para a equipe, para marcar os 10 anos, e trazia muitas questões relativas à liderança, né, a importância das nossas ações, das nossas atitudes no dia a dia do trabalho e como isso impacta jovem, porque a gente acaba sendo um modelo para os meninos que a gente trabalha, né? E aí, junto dessa formação da Landmark, veio o Conversas Cruciais, que para mim fez total sentido, né? A importância da gente trabalhar a empatia, a escuta ativa, da gente nos momentos de conversas cruciais, e equivocadamente eu havia pensado que era um livro que tratasse de coisas ligadas ao mundo financeiro, ao mundo dos negócios, e trata também. Mas Conversa Crucial é sobre toda conversa crucial que você precisa ter no dia a dia. Seja na sua relação familiar, seja na sua relação com seus vizinhos, com o seu entorno, com a sua comunidade, com as suas chefias imediatas. Porque, na verdade, fala de uma postura de construir um caminho por meio de uma escuta e de ações efetivas, né? Então, acho que isso realmente fechou e conversa muito com os 7 hábitos, lido há tantos anos atrás, né? Mesmo. Então, para mim, fez total sentido, por isso a escolha dos 2 livros. Então, o conceito, né, do que é uma conversa crucial, né, que ele traz, que eu acho super interessante, assim, conversa crucial é tudo aquilo que envolve emoção, um interesse, né, extremo, aquilo que pode colocar alguma questão da sua vida em jogo. Então, aquilo que é conversa crucial para você pode não ser, aquela conversa pode não ser crucial para mim. Aí ele até conta, né, os autores contam que às vezes você vai com uma expectativa, uma ansiedade para aquela conversa que você julga crucial, como, por exemplo, pedir um aumento para o seu chefe, mas que para ele talvez não é tão crucial assim, e aí o desenrolar acaba sendo muito mais tranquilo se você, né, sabe manusear, sabe manejar essa conversa crucial adequadamente, né? Então, muito, muito, muito interessante mesmo. Nos 7 hábitos, Leia, o autor apresenta um conjunto de princípios que ele considera princípios universais. Eu até acho interessante que ele faz uma distinção entre princípios e valores, né? Ele traz conta aquela história do mapa, né? Que você pode percorrer o caminho correto do mapa, mas na cidade errada, então você não vai chegar no endereço correto. E aí ele diz que o princípio é o local, né? O valor é como se fosse um mapa que vai te levar, nortear, que vai te nortear. E aí eu queria saber sobre que valores, que princípios vocês trabalham com os alunos no Instituto Ponte, principalmente quando a gente considera que você está inserindo um aluno que muitas vezes tem uma vulnerabilidade social, financeira, numa escola de alta performance em que há uma diferença social muito grande. Então, é um aluno que vem de uma realidade em que é inserido numa realidade bem distante da dele, e que tem que ser aceito por aquele grupo também. Então, que princípios e valores vocês trabalham nesse grande desafio ao qual o Instituto Ponte se propôs, né, a enfrentar? O primeiro passo é estabelecer claramente uma missão, né, que é a ascensão social em uma geração, né? Segundo a organização, né, de colaboração econômica, né, leva-se 9 gerações para furar a bolha, vamos dizer assim, né, de um grupo socioeconômico menos favorecido, né, que a gente chama de pobreza. E aí, se você trabalha isso, o Instituto trabalha para furar essa bolha em uma geração. Né? Então, ter essa missão estabelecida é o primeiro caminho. Segundo, a gente tem 8 princípios que nos regem, né? E que dentre eles estão aí a garra, o protagonismo, o foco nos resultados, a responsabilidade, né? A gratidão, porque somos construídos por parceiros e pessoas que acreditam na educação. Então,
ter isso como eixo e isso vivenciado com os meninos no dia a dia, por meio das nossas ações com eles, é um outro norteador. E a sua terceira pergunta, que diz como é inserir esse menino que traz uma história de vida tão diferente do meio onde ele entra. É um grande desafio, sim, mas para nós é um intercâmbio muito rico, porque existem trocas valiosas. A gente não trabalha com eles sob a perspectiva de que eles vão para determinado lugar receber algo. Não, você vai receber algo, mas você também vai deixar sua marca ali. Você vai deixar a sua história, né? O Instituto Ponte trabalha sob a perspectiva de mudança de cultura, né? E mudar cultura leva tempo, né? Então, adentrar esses meninos em outros espaços, a gente tem sempre um olhar cuidadoso, a gente nunca nega a história dele, a gente nunca nega aquilo que ele traz como dor, mas também faz parte da essência do IP mostrar para ele que novas histórias podem ser construídas, né? Então, eu acho que é partir da história que eu tenho, que é real, mas eu posso construir novas histórias, eu posso estar em outros espaços, eu posso sonhar com outras coisas, e eu posso trabalhar, e eu posso conseguir. Né? Então, eu diria que o Instituto Ponte é o lugar onde essa possibilidade é dita para eles. E a cada vez que a gente diz com clareza, em alguma medida, eu empodero esse menino. E, em contrapartida, tem uma equipe que apoia. Então, assim, a gente também não só dá a oportunidade, a gente acompanha o processo. E eu acho que isso é o grande diferencial que o Instituto Ponte tem hoje, né? Enquanto espaço de educação também. Esse podcast está sendo gravado no dia 3 de dezembro, que é o dia da pessoa com deficiência. E aí, isso me lembra, a sua fala me lembrou uma frase do professor Luiz Alberto Davi Araújo, um professor de Direito da Universidade de São Paulo, em que ele fala o seguinte, sobre as pessoas com deficiência, que eu acho que se aplica a toda a diferença. O direito das pessoas com deficiência não é somente das pessoas com deficiência, mas é o direito das pessoas sem deficiência de aprender a conviver com a diferença. E aí isso se aplica a todo tipo de pessoa que tem alguma peculiaridade, alguma diferença, né, seja social, emocional, psíquica, de raça, cor, gênero. Então, quanto mais diverso o ambiente, mais todos aprendem com a diversidade, né? E as coisas funcionam melhor. Eu que sou da área ambiental, sempre defendi a biodiversidade, defendo a sociodiversidade também, né? E é interessante que você colocou como dos primeiros princípios o foco no objetivo, e que é um dos primeiros... uma das primeiras bases, um dos primeiros hábitos das pessoas altamente eficazes, a definição de um objetivo claro e o foco, né, no objetivo. Ambos os livros destacam a importância de alinhar as ações com os valores. Né? E aí é que é o grande desafio, porque você até encontra muitas organizações com valores claros, com princípios claros, mas é muito difícil você operacionalizar isso. Né? Tem uma frase da professora do Porto, Maria Pinto Cantista, que ela diz que todo saber, se é autêntico saber, é saber operativo, e todo viver, se é autêntico viver, é viver sábio. Eu acho essa frase lindíssima, mas é um desafio associar a teoria com a praxis, né? A teoria com a prática. Como é que vocês... a gente queria entender, eu acho que o público tem muita curiosidade de entender como que o Instituto Pontes consegue fazer isso, já que tantas organizações já tentaram, o poder público às vezes tenta e não consegue, e vocês têm tido êxitos assim, incríveis, histórias maravilhosas para contar. Eu acho que tem 7 anos, o IP tem 10 de vida, né? Ainda estamos aprendendo, ainda estamos construindo o caminho, mas nesses 7 anos que eu estou no Instituto Ponte, a gente carrega uma essência, especialmente de quem gosta de trabalhar com educação. Então, acho que esse é um ponto importante, né? A equipe, de fato, é envolvida com questões ligadas à educação. A gente gosta de gente, a gente gosta de aluno, né? A gente gosta de ensinar e a gente gosta de aprender. Esse é um ponto importante. O desafio de fazer esse trabalho com essa competência, eu atribuo as metas. No Instituto Ponte todo mundo tem meta. Então a gente vive hoje num país culturalmente onde as ONGs, o terceiro setor, ele trabalha muito sob um viés de assistência, que eu super reconheço o valor que isso tem, né?
Mas o Instituto Ponte não trabalha sob o viés do assistencialismo. A gente trabalha sob o viés de dizer para o aluno e proporcionar a ele que ele tem condições de chegar onde ele quer com apoio. Né? E é isso que a gente faz. Então, eles têm metas a cumprir com notas, com tarefas, com atividades. A equipe tem metas. Essas metas são medidas. A gente dá para eles devolutivas do que eles fazem. Então, assim, hoje, por exemplo, hoje e amanhã, toda a equipe de psicólogos do Instituto Ponte está dando devolutiva individual para aluno por aluno, das condutas deles, das notas deles, discutindo com eles a autoavaliação que eles fazem sobre eles mesmos, que eles fazem sobre a equipe, um trabalho que demanda um tempo gigante, mas é um trabalho que fecha um ciclo, que ele olha para ele e fala que eu estou sendo visto. Não é só a regra pela regra, né? E sempre com uma escuta propositiva, porque a gente também não está ali para investigar se você cumpriu ou não a meta. Se você cumpriu, parabéns. Se você não cumpriu, o que faltou para cumprir? Eu estou aqui para te ajudar a cumprir, porque cumprir é importante. Então, quando eu digo isso, olhando no olho do aluno, ele sente que ali ele está acompanhado, né? Então, eu acho que é pegar na mão e dizer, você não está sozinho. E isso é muito efetivo no Instituto Ponte. Mas somos muito exigentes com tudo, com as posturas, com as condutas, com as entregas, com as notas, né? E por isso acho que o resultado aparece, né? Somos aí pela 6ª vez consecutiva a melhor ONG do Espírito Santo, estamos entre as 100 melhores do Brasil, ganhamos muitos prêmios de gestão de transparência, e eu acho que isso fala de um trabalho realmente comprometido com os meninos, com os parceiros, com as famílias e com a sociedade, né? Com o país que a gente vive. Maravilha. O Conversas Cruciais fala dos desafios de se administrar momentos de tensão nas relações com os diversos atores. E o Instituto, ele, né, o IP, como ele é conhecido, carinhosamente chamado, conhecido, ele faz uma conjunção de uma série de atores sociais, né? O aluno, a família, a escola no qual ele está inserido, né? A questão dos pais, que é assim, imagina, muitos alunos saem do interior. Eu conheço um pouco do trabalho pelas escolas das minhas filhas, que têm colegas, elas têm amigos, e alguns deles frequentam a minha casa, e a gente acaba conhecendo um pouquinho do trabalho, né? E é por isso que eu me encantei pelo trabalho do IP. Mas muitos deles vêm do interior e deixam suas famílias e vêm morar na casa de parentes, e, enfim, modificam completamente a sua realidade nesse contexto. E aí vocês têm que ter conversas difíceis, muitas vezes, com essas famílias, com as escolas, né? O aluno muitas vezes vem com hábitos da escola antiga, a maioria das escolas públicas. Como é que vocês travam essas conversas difíceis e ensinam esses alunos também a travarem essas conversas difíceis que eles vão precisar ter nesse processo de socialização? E de adaptação, né? De adaptação. É um desafio. Essa é a minha tarefa principal no Instituto Ponte. Sou eu que faço essa conexão com a escola, né? E que acompanho esses meninos, especialmente no primeiro ano, né? Depois eles vão relaxando, eles vão entendendo, eles vão se sentindo pertencentes a esse espaço, mas os primeiros momentos realmente são delicados. Novamente, eu acho que o que dá muito certo está sempre voltado para a escuta ativa. O Instituto Ponte, apesar de ter um número considerável, para nós é um número grande. Se a gente pensar a nível de Brasil, não é um número tão grande, né? A gente precisaria impactar muito mais. Mas quando esse aluno chega, a gente tem todo um trabalho individualizado de conhecer a realidade desse aluno, né? O livro Conversas Cruciais fala muito de um reservatório de ideias. E como a gente cria reservatórios de boas ideias? Quando a gente tem uma escuta ativa. Então, quando o outro me traz isso como um problema, eu preciso considerar. Por mais que para mim, que vivo na capital, isso é insignificante, para esse pai, para essa mãe, isso não é insignificante. E para nossa surpresa, o maior medo dele é que o filho ande de ônibus. Eles têm um pavor
que o filho ande eles têm medo, porque eles não conhecem a realidade, né? E volta e meia a gente tenta entender, porque assim, na capital tem riscos muito maiores do que andar de ônibus, mas é o que o pai consegue compreender, porque vive na zona rural, porque vê o que relata no jornal. Então, assim, essa é a apreensão. Então, se isso é importante para o pai, isso precisa ser importante para o Instituto Ponte. Então, uma das coisas, quando a gente escolhe a escola, um dos critérios é também considerar essa distância. Né? Dificilmente eu vou pegar um aluno que mora em Cariacica e vou colocar para estudar na Serra, mesmo que ele tenha uma boa escola na Serra para estudar. Eu vou pensar na logística, onde esse aluno vai se sentir mais confortável. É claro que eu preciso avaliar o perfil da escola, junto com o perfil dele, a gente faz isso enquanto equipe, né? Com muita responsabilidade, mas é ouvir aquilo que ele traz como demanda, como medo. Num primeiro momento, acolher. Num segundo momento, dizer: não é tudo isso, a gente vai fazer junto nos primeiros momentos. E com o tempo, como jovens que são, né, rapidamente eles estão inseridos. Aí a gente parte para uma segunda etapa, que é o que você traz da diferença cultural, socioeconômica, que também é gritante. No Instituto Ponte, a gente sempre oportuniza os meninos a pensarem sobre possibilidades. A gente nunca usa nenhuma classe social como modelo, atribuindo nenhum juízo de valor, de isso é bom, isso é ruim. Isso existe. O que você faz com isso? E junto disso a gente oferta para os meninos possibilidade de escolha, porque estar nos espaços também é escolher. Eu posso escolher me magoar porque eu tenho um menino que só o quarto dele é o tamanho da minha casa inteira, que eu divido com 10 pessoas, como eu também posso orientá-lo a dizer: essa vida existe. Se por algum motivo você tem desejo de também ter uma casa grande com quartos privados, isso também é possível para você. Então, tudo vai passar um pouquinho pelo olhar de quem conduz. E a gente sempre lida com tudo que eles trazem como uma possibilidade. Deles frequentarem outros espaços, deles entenderem a vida para além do espaço onde eles vivem. E eu tenho histórias, assim, muitas. Sei que eu não posso me alongar, mas, Flávia, uma vez a gente perguntou para um aluno do Instituto Ponte qual era o maior sonho dele, e ele falou para mim assim: meu maior sonho, logo no começo, é conhecer a Pedra da Cebola. E eu, do lugar onde eu estou, eu pensava: e o que te impede de ir à Pedra da Cebola, né? E aí, na hora, já com esse pensamento sempre coletivo, eu devolvi a pergunta. E falei exatamente isso. E o que te dificulta? Ah, é muito longe. Para eu chegar lá, é muito perigoso. E para entrar, é muito caro. Então, são pessoas que às vezes vivem tão à margem da sociedade que elas nem entendem que é um parque público, que não paga para entrar, que você pode entrar, que é seu. Sabe? Mas as pessoas não têm esse pertencimento, sabe? E aí é um fato para a gente pensar como às vezes a gente não sai do bairro onde a gente mora para conhecer a realidade de onde eles estão. O inverso também não acontece. Não acontece. Então, quando eles vêm para as escolas, é um mundo que se descortina. E eu tenho uma história que fui eu que escrevi no livro das nossas memórias de história, que o título dessa história é Um Mundo que se Descortina. E esse descortinar traz dores, é fato, realça uma diferença que talvez eles nem soubessem que existisse, mas traz também possibilidades. E o Instituto Ponte vai sempre estar com a possibilidade. É pegar o lado bom. Já que você citou o livro, gente, mostra o livro, né? A gente, na verdade, hoje a gente tem 3 estrelas livros, né? Agora, em 10 anos de IP, aqui a gente conta 10 lindas histórias contadas por nós, colaboradores, pelos parceiros, por voluntários, por doadores, pelo Conselho Estratégico, mas são histórias dos nossos meninos, contadas sob o nosso olhar, né? Então, acho que vale a pena a leitura, é bem inspirador. Vou deixar depois um com você, tá, Flávia? Porque, especialmente quem tem filhos jovens em casa, eu acho que vale muito a leitura, porque são meninos da idade, né, dos nossos filhos. E são meninos com uma resiliência de vida que é algo admirável. Nossa, eu me emociono um pouquinho quando eu falo, porque é muito alguns, real. Como eu falei, né, das escolas das minhas filhas, conheci alguns e realmente são meninos admiráveis, né? Jovens admiráveis. Eu quero depois, no final, você vai contar pelo menos uma dessas histórias para a gente, né? Mas antes disso, para a gente voltar aqui aos nossos livros, em relação aos 7 hábitos, vamos pegar os 7 em geral. Quais vocês priorizaria, né, no processo educativo, assim, para os alunos do IP e na sua também trajetória como educadora?
Repete para mim. Dos 7 hábitos que ele coloca, que né? ele traz da como questão espiritualidade, objetivo, tal, né? Quais você prioriza? Se eu tivesse que escolher 3, por exemplo, quais você priorizaria para, né, os alunos do IP, para os educadores e para todos aqueles que estão como eu aqui sendo educados para a vida toda? Olha, eu acho que o que mais me impactou é falar do seu eixo de bem-estar com você mesmo, né? Quando eu li o livro, isso não é um valor que a gente tem no Instituto Ponte, né? Descrito como uma palavra, mas é isso que conecta comigo nos 7 hábitos, porque eu só consigo impactar a vida do outro se eu estou bem comigo mesma, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei o propósito daquilo que eu faço, né? E eu acho que esse é um valor que a gente de fato carrega para a vida, porque tem muitas expectativas, inclusive frustradas, que a gente lida nas nossas relações, porque a gente cria expectativa em relação ao outro. E muitas das expectativas que a gente cria, elas dizem respeito a nós, a coisas em nós que talvez não foram gerenciadas, não foram resolvidas, não tiveram espaço de fala, e aí a gente projeta no outro. E o outro pode não estar necessariamente atento a isso e nem desejoso, né, de executar. Porque cada um também segue com a vida dentro das suas experiências. Então, eu acho que o que mais marcou em mim, na leitura dos 7 hábitos, foi a questão da espiritualidade mesmo. Né, da gente buscar completar um pouquinho da nossa essência holística como ser humano em cada etapa da nossa vida. Não adianta eu ser apenas bom profissional, se eu não sou uma pessoa boa com o meu entorno, se eu não me preocupo no lugar onde eu vivo, com a minha comunidade. E o inverso também, eu não posso ser só a pessoa dedicada ao outro e abro mão da minha casa, da minha família, de coisas que são importantes para mim, que seja o estudo, que seja o dinheiro, o que quer que seja, que faça sentido para você. Né? Então, é claro que isso também caminha um pouco, até na literatura, por um viés um pouco de sonho, né? Mas eu acho também que o que nos move é o sonho, é o desejo de sermos pessoas melhores a cada dia. E eu acho que ser melhor é cuidar do seu lado espiritual, do seu lado profissional, do seu lado familiar. Tem que ter várias pernas mesmo, para você circular um pouquinho em cada um desses espaços, para que você consiga se estabelecer enquanto um sujeito bem resolvido consigo mesmo, porque eu acho que a hora que você está pleno, aí sim, você impacta a vida de quem está no seu entorno. E não precisa procurar muito longe, não. Dá para impactar pertinho. Às vezes a gente impacta a família da gente, o prédio onde a gente vive, os vizinhos, os amigos, e já é um belo de um impacto. Né? Olha, a sua fala me lembrou aquele trecho do livro dos 7 hábitos em que ele diferencia, né, 2 tipos de ética. Inclusive, quando você vai, às vezes, procurar esses livros para comprar, eles estão lá na seção de autoajuda. Mas o Covey, né, dos 7 hábitos, ele faz uma crítica à autoajuda. Né? Ele fala justamente que eles trabalham nessa lógica da ética da qualidade, da ética do externo, em que a gente se preocupa muito mais com a forma, né, do que com o conteúdo. Então, a autoajuda fica nesse grau de superficialidade. Ao passo que a ética dos princípios, a ética que ele considera, né, a ética base genuína, ela se preocupa justamente com essa questão da essência do ser humano, né, com aqueles princípios que são a base, a estrutura de todos, sem os quais o ser humano desmonta. Né? A gente não funciona. Em algum aspecto. Em algum aspecto. E aí ele conta vários casos, porque principalmente no final do livro tem várias histórias em que ele vai contando de CEOs que alcançaram aí o topo nas listas aí de reconhecimento, da lista da Forbes, chegaram, né, o topo do sucesso, ganharam todo o dinheiro que poderiam ganhar, muito mais do que poderiam gastar, e chegaram ao fim da vida deprimido, com vazio existencial, com famílias desestruturadas, muitas vezes. E aí ele fala sobre isso, quer dizer, porque muitas vezes os consultores, os palestrantes e até os livros que caminham nessa ética, né, superficial, que ele chama, se eu não me engano, de ética da qualidade, ética que se foca naquilo que você vai mostrar em termos de aparência, ela não trabalha a sua base, a raiz do problema, a raiz, né, a estrutura, e te leva para um caminho também superficial que muitas vezes na verdade, desmorona, elas não né? te sustentam, né? A longo prazo. Elas têm uma robustez
frágil. Então, Os 7 Hábitos, gente, não é um livro de autoajuda, muito pelo contrário. Ele é anti-autoajuda, ele faz uma crítica severa aos mecanismos, não só dos livros, mas também de toda a estrutura da gestão que é fundada nessa autoajuda, em que se contratam palestrantes que vão lá ensinar somente uma técnica, achando que aquilo vai solucionar o problema da empresa, quando, na verdade, você precisa passar por uma profunda mudança cultural, como você colocou. É isso aí. E acho que uma coisa que também me marcou muito, para quem faz uma leitura atenta, é um livro que te convoca a todo momento a corresponsabilidade. As coisas passam por você, sim. As coisas boas que você conquista, as dificuldades que você vive nos ambientes, em alguma medida elas passam por você, então você é corresponsável por ela. E aí, quando você é convocado pela leitura à corresponsabilidade, você é convocado com você mesmo a um compromisso. E aí o compromisso que eu faço comigo é maior do que o compromisso que eu faço com a Flávia. Porque com o outro, a gente é suscetível, talvez, a esbarrar ali numa coisa ou outra. Agora, quando eu faço comigo mesma, isso me convoca de um lugar diferente. E aí a gente está falando de liderança. E não só uma liderança no lugar de liderar outros. É liderar você mesmo, sabe? É saber da responsabilidade que você tem com as suas entregas, a responsabilidade que você tem com o seu trabalho, o quanto você precisa ser reto naquilo que você diz que você vai fazer, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso que o livro me convoca, né? Sobre o Conversas Cruciais, né? Especificamente, ele coloca aqui uma etapa. Ele fala quando a gente vai ter uma conversa difícil, normalmente, ele cria até um esqueminha que eu achei assim, super interessante. Você está falando da calma? Da calma, e ele faz um esqueminha, eu deixei marcadinho aqui, ó, que ele coloca até as setinhas, que você tem a recepção, né, o sentir e o agir, às vezes, para aquela pessoa que é impetuosa, né? Você ouve, sente e reage. Aí, num segundo paradigma, você vê ou ouve, sente e age. E a proposta do modelo para que a conversa crucial seja bem gerida é, primeiro, você vê e ouvir com atenção, ativamente, você criar uma narrativa, que aí ele descreve você gerar um certo distanciamento e entender que aquilo é uma linguagem, que existe um sentimento por trás da pessoa, né? E essa criação da narrativa é que vai quebrar a reação, né? Enfim, impetuosa, intempestiva, que vai quebrar muitas vezes aquilo que seria a causa do conflito, né? E aí sim, depois disso que você vai conseguir sentir, e aí esse sentir vai ser muito mais empático, e por fim chegar ao agir, né? Vocês têm suporte psicológico, eu sei que vocês têm psicólogos, você é psicopedagoga. Como é que vocês ajudam? A gente queria entender, o Instituto Ponte, ele trabalha com o aluno muito no contraturno, não é isso? Como é que funciona? O aluno é matriculado numa escola de elite. Aí, depois das aulas, o que ele tem e que tipo de suporte, né, vocês dão para que esse aluno enfrente aí seus desafios e as diferenças, inclusive, cognitivas, né, as diferenças de conteúdo de uma escola para outra? Como é que é a porta de entrada no Instituto Ponte, Flávia? Eles entram a partir do 7º ano, né? Então, geralmente, ele vai para a escola privada a partir do 7º ou 8º. É quando eles iniciam conosco, né? Eu tenho alunos que entram no 1º, no 2º, mas, via de regra, eles entram a partir do 7º. E quando o aluno se torna aluno do Instituto Ponte, ele fica comigo 6 meses e a gente faz um trabalho de sanar as defasagens que ele traz da escola pública. Todos os nossos alunos são oriundos de escola pública, né? E nesse movimento, eles têm 4 aulas no Instituto Ponte. Português e matemática, desenvolvimento pessoal e hábitos de estudo. Que depois que ele vai para a escola privada, quem dá conta do acadêmico dele é a escola privada. Ele já não vai mais ao instituto todos os dias. Ele vai ao instituto uma vez por semana, porque lá a gente vai fazer um trabalho de mentoria desse aluno. É o tempo que eu tenho, junto com a equipe, de ouvir o que o aluno está trazendo, qual a dificuldade ele está vivendo na escola, e aí seja dificuldade emocional, seja dificuldade acadêmica, quais são as nossas ações, e ele participa dessas aulas conosco, né? Quando a gente fala aí de aulas de desenvolvimento pessoal, a gente desenvolve com eles cronogramas de estudo, eles trabalham em cima da matriz de Eisenhower, conseguindo separar o que é prioridade do que é urgente. Isso tudo é escrito para eles. A gente cria com eles cronograma, onde a gente
preserva horário de mexer no celular, horário de descanso, horário de dormir, horário de fazer alguma coisa da vida que não seja só estudar, porque a vida não pode se resumir nisso, porque senão isso também gera um adoecimento, né? Então, assim, é uma equipe de fato muito atenta a tudo aquilo que ele precisa para se desenvolver da melhor maneira possível. Tem desafios enormes. É fácil? Não, não é fácil. Pegar esse menino do meio onde ele vem e colocá-lo numa escola, né, que tem uma metodologia completamente diferente, é um desafio para ele. Mas quando eu pergunto para cada um deles, e a gente faz essa pergunta, você quer seguir? Nenhum quer voltar atrás, todos querem seguir. Então, em alguma medida, mesmo diante de algumas questões que eles precisam administrar, eles estão mais felizes onde eles estão. Eles estão entendendo esse mundo descortinando, né? E tem uma coisa que é muito forte também para o aluno do Instituto Ponte. Às vezes ele não teria condição socioeconômica de estar nessa escola, mas ele tem competência acadêmica para estar nessa escola. Uhum. Então, cada um vai se destacar de um jeito. O jeito que ele vai se destacar pelo conhecimento. Uhum. Né? Então, a gente já ouviu alguns relatos deles, né? Uma vez um aluno nosso ouviu uma gracinha de um colega de sala, né? Falando valor de tênis e tal, e você não tem esse tênis, você não tem essa mochila. Ele falou assim, mas eu estou aqui pela caneta e pelos livros. Eu não estou pelo tênis da marca de R$2.000, de R$3.000, isso realmente é completamente fora da minha realidade. Uhum. Mas assim, ele está ali por um outro propósito. Uhum. E ele agrega também para esse grupo. Agrega muito. Ele agrega muito. O tênis pode roubar, né? Sabe? O conhecimento não, né? Então, assim, é uma questão de perspectiva, né? A gente tem toda uma preocupação em falar, porque em momento nenhum a gente diminui, a gente nega que isso, é um morango, é um passeio no parque. Não é fácil, né? Ter que depois eu vivo nesse mundo e aí eu retorno para um lugar que é completamente diferente, né? Mas ele aprender a gerenciar esses mundos também é importante. E eles não fazem isso sozinhos. Quando isso fica grandioso demais, eles têm suporte terapêutico, eles têm espaço de fala, né? Eles estão num ambiente que é o ambiente do Instituto Ponte, onde nada desse sentimento é julgado, a gente acolhe e encaminha da melhor maneira possível. Então, eu acho que tudo isso vai somando como formas que faz o projeto ter os resultados que tem. Né? Muitas vezes eles chegam nos momentos mais desafiadores, como, por exemplo, na época do Enem, talvez com maior resiliência psicológica até do que o aluno que não teve o suporte do Instituto Ponte, né? O aluno que está, né, na escola regular e que o pai paga mensalidade, né? Porque ele tem toda uma bagagem, né? E esses alunos não tiveram aula de desenvolvimento pessoal. Se eles não têm um trabalho de casa, eles não chegam com essa bagagem. A minha filha comentava muito que ela tem um amigo muito próximo que é do IP, que vai até muito lá em casa, e muito entrosado, a turma dela foi muito acolhedora. Ela terminou o 3º ano e contava muito sobre isso, assim, que muitas vezes ela ia se aconselhar quando ela estava ansiosa e tal, ele ainda era uma espécie assim de sábio, que dava conselhos, que acalmava, né? Então eles realmente chegam eles lá têm uma resiliência. com uma resiliência e uma sabedoria mesmo maior do que a média dos alunos da idade deles. Né? E até uma maturidade mesmo, né? Eu acho que a vida difícil em alguns aspectos, ela traz também um amadurecimento que é real, né? É necessário, até por uma questão de sobrevivência. Então, eles também trazem relatos e, no geral, eles se sentem muito acolhidos nas escolas. Eles falam muito bem dos colegas, sabe? Então, assim, tem problema? Tem questões? Tem, mas isso não está atribuído exclusivamente por ser um aluno do Instituto Ponte. As escolas, a educação como um todo, né? Às vezes a gente lida com algumas questões de bullying. É bullying? O aluno do Instituto Ponte? Não! O bullying está ali, com o do IP, com o outro que é pagante também. É uma situação que precisa ser cuidada e administrada. Ela não está enraizada por ser um aluno negro, por ser um aluno baixa renda, por ser um aluno bolsista. Não perpassa só por aí. É muito importante a gente entender isso. Né? E a gente discute esses assuntos com os alunos do Instituto Ponte. Então, eles sabem que essa questão não é pontual com eles. Existem questões que fazem parte da sociedade hoje. Algumas questões que não são bacanas, que nos trazem tristeza, claro, um individualismo, uma vida muito corrida. Mas isso é real. Isso não tem a ver por ele ser um aluno bolsista na escola ou não. No geral, eles são bem acolhidos. E a gente não pode subestimar as diversas dores, né? Uma coisa que a gente aprende muito no processo terapêutico ou
quem estuda educação, a gente não pode subestimar, porque às vezes a gente tem, né, a pobre menina rica, o pobre menino rico, né, que tem uma condição social, mas não tem justamente esse suporte. E esse suporte é tão importante. Eu li um outro livro recentemente, do Gabor Maté, O Mito do Normal, e ele é um dos maiores especialistas do mundo hoje sobre trauma. Ele é um sujeito que sofreu um trauma muito grande, que passou pela questão do nazismo, ainda muito bebê, mas o registro do abandono da mãe que foi levada para o campo de concentração ficou muito forte na memória dele. Então ele é um sujeito que sofre muito pelo trauma, e por isso ele é um psiquiatra e resolveu estudar a fundo o trauma, se tornando uma das maiores autoridades mundiais. Eu acho que ele mora em Vancouver, ele mora no Canadá, apesar eu acho que a origem dele é húngara, mas ele mora no Canadá e viaja o mundo todo dando palestras. E ele fala muito sobre isso, quer dizer, essa questão a gente não pode, a gente tem, a pessoa passou por um grande trauma, não existe muito isso, porque trauma não é o fato que acontece, mas como a pessoa recebe, reage àquilo, né? E reage àquilo. Então, ele falou que ele teve irmãos que tinham mais consciência do que ele naquele momento e que passaram pelo fato semelhante, mas que não tiveram um registro e uma reação tão suscetível como a que ele teve. Então, ele é mais traumatizado, por exemplo. Né? E assim como tem pessoas que têm uma condição financeira ruim, vivem num aperto, passam, né, dificuldades e privações, e que interpretam isso de uma forma muito mais tranquila do que muitas vezes aquele que tem tudo, mas lhe falta alguma coisa no que diz respeito ao afeto, ou talvez nem lhe falte tanto, mas a pessoa interpreta uma pequena coisa, né, uma pequena ausência, uma pequena deficiência como algo que é grandioso, grande, né? Se torna grande para ele, porque as pessoas são diferentes, a suscetibilidade do ser humano é diferente. É por isso que é importante trabalhar a resiliência em todas. E essa geração que está vindo aí, que é chamada por muitos de geração cristal, certamente ela está se beneficiando muito desse trabalho do Instituto Ponte. Eu vejo que eu vejo pelo relato da minha filha mais nova, que convive muito de perto com os colegas do IP, eu vejo que ela se beneficia mais do que eles. Eu vejo isso. Ela no aprendizado dessas diferenças, ela que talvez não tenha passado pelos desafios, né, ela está se tornando um pouco mais resiliente do que, né, poderia, dada a condição dela, por conta dessa convivência. Por isso eu volto a frisar que é muito importante as escolas, né, acolherem essa diversidade, os pais. A gente teve agora a formatura do 3º ano, né, e aí os outros pais cotizaram, então todos os membros do IP participaram ativamente da formatura, e foi muito, muito bacana esse entrosamento dos pais também, né? Então realmente é um trabalho fantástico. Agora a gente está caminhando aí já mais para o final, e eu quero que você nos conte as histórias, né? Porque eu acho que o Livrosofia, ele está aqui para isso. A gente tem como estrela aqui o livro, né, as pessoas que vêm aqui e suas lindas histórias. Então, compartilhe conosco, que estamos ansiosos para ouvir. Olha, o Instituto tem uma diversidade, né, enorme de histórias, mas escolho contar hoje, assim, a gente já tem hoje no Instituto Ponte a primeira aluna doadora do Instituto Ponte. E isso para nós coroou algo que é muito importante, porque a gente trabalha com eles também a corresponsabilidade de um dia eles devolverem o que eles recebem, não em forma de dinheiro. Claro que se eles forem muito bem sucedidos e se tornarem apoiadores, doadores do IP, será muitíssimo bem-vindo, mas é o compromisso, sabe? Quando a gente fala de gratidão como um valor, é isso. E quando ela resolveu a doar, né? Foi o ano passado que ela teve essa ação, ela falou: eu estou ganhando muito bem em São Paulo, eu trabalho na Faria Lima, eu tenho condições hoje de doar um valor, porque eu quero devolver o muito que eu recebi. Foi uma aluna que frequentou muito pouco tempo a escola privada, ela veio da escola pública, colocamos ela numa escola privada, ela estudou por 1 ano, e aí ela passou no IFES, ela optou por fazer IFES, e isso a gente dá essa liberdade aos alunos. Ela seguiu como nossa aluna, né? Hoje ela faz faculdade no Intel, em São Paulo, dentro da USP, e lidera diversos movimentos, né? E tem, assim, ainda como estagiária, né? Já recebe um valor, né? 38% dos nossos estagiários já tem uma renda 2,7 vezes maior que a renda dos pais. Nossa.
Então, hoje, eles já ajudam em casa. E a gente ouve relatos, assim, comoventes, quando ela nos trouxe, né, o valor que ela queria doar, que para independente do valor, aqui a gente não está falando do valor, a gente está falando do conceito, né, dela querer devolver. E uma outra fala, ela falou, eu quero ser o IP dos meus irmãos. Então, ela vem de uma família de 5 filhos, né, 4 irmãos, e ela já paga o curso pro IFES do irmão mais novo, ela paga o inglês do outro irmão, né? Gente, então, ela já ajuda essa mãe. Então, eu acho que é uma história, assim, louvável, porque eu acho que é o Instituto Ponte colhendo um pouco, porque também não é só o dar, né? Se a gente pensa em construir um país melhor, a gente precisa que as pessoas tenham um comprometimento com o outro, né? No início do projeto, a gente tinha um projeto interno do Instituto Ponte, que era depois que o aluno estava estabelecido e bem na escola privada, ele voltasse na escola pública para fazer um trabalho voluntário de onde ele veio. Então, eles voltavam para inspirar os colegas, sabe? Então, assim, são pequenas ações que vão mostrando. Eu já tive alunos lá dentro de projetos internos do IP que deu aula de inglês no bairro, porque já é fluente no inglês, deu inglês na sala da casa, escrevendo na parede, ajudando crianças com aulas de inglês. Então, assim, são muitas histórias, né? Tem uma outra aluna nossa que hoje está no 3º período de medicina, e quando eu iniciei aqui o nosso bate-papo, Flávia, eu falei um pouquinho que o Instituto Ponte trabalha muito sobre a mudança de cultura, né? E não é só sobre doar oportunidades, mudar cultura é muito diferente. E esta aluna específica, ela falava que esse espaço não era para ela. E ela falava na escola pública dela que ela queria ser médica, as pessoas riam dela. Ela traz isso com muita dor, trouxe em muitos momentos. Foi para terapia, cuidou. Então, assim, ela passou em 3 faculdades de medicina e ela não fazia medicina. Ela não ia, ela não se matriculava. Porque na hora de ir, ela entendia que aquilo não era para ela. Não tinha o que alguns psicólogos chamam de permissão, né? Autopermissão. Então, sabe, ela trouxe relatos assim difíceis de ouvir, né? Não, pobre precisa trabalhar, quem estuda é rico, sabe? Então, assim, desfazer isso leva muito tempo. Essas porque crenças ela era uma menina, né? brilhante, estudou numa escola maravilhosa, teve resultados maravilhosos. Hoje ela está no 3º período, com muito suporte. Volta e meia, ela queria desistir. Ela entrava e falava, não posso ficar, porque como é que eu vou almoçar aqui? Eu não posso comer nesses restaurantes aqui perto, a escola é o dia inteiro. Hoje ela faz EMESCAN. Ela entrou com bolsa 100%, foi disponibilizada uma bolsa para o estado inteiro, para quem tivesse a maior nota, e ela foi pleiteada. Ela recebeu essa honra pelo governador do estado. Então, assim, são histórias que mostram o tamanho do impacto da educação, né? E o quanto a gente precisa empoderar, e os livros trazem muito isso, essas conversas cruciais. É dizer para esse menino, esse mundo é seu, ele é para você. Você pode chegar onde você quer. E aí ela tem muitos relatos. Ela, especificamente, ela traz coisas assim muito significativas da história dela. Quando ela passou na faculdade, ela estava trabalhando como vendedora em uma loja de artigos de casa, no shopping. E um dia, numa reunião desta loja, a pessoa perguntou, alguém aqui não quer ser vendedor? Ela levantou a mão. E aí, acho que eles estavam ali, né, de certo, fazendo um mapeamento de vou seguir com quem quer, né? Quem não quer ser vendedor não vai participar do treinamento. E ela falou que aí ele falou, e você tá aqui como vendedora, mas você deseja fazer o quê? Não, eu desejo ser médica. E aí houve assim, não sei se houve um riso explícito, mas houve então assim... Um burburinho, assim. E 6 meses depois ela estava matriculada na faculdade de medicina. E aí ela voltou. A gente orientou que ela voltasse, que ela procurasse essa pessoa, que ela agradecesse, né, a experiência que ela teve e tudo, e que ela contasse. Que ela já... Porque assim, é importante que as pessoas acreditem no que o outro traz, sabe? Ela é só uma jovem cheia de sonhos. Eu não posso cortar isso, né? Dizer que você não pode fazer isso. Isso não é para você. Né? Então, assim, são muitas histórias, né? Eu acho que nesse livro aqui, ó, Nossas Histórias, tem muitas outras, tem 10 histórias inspiradoras aqui que vale a pena conhecer, né? E a gente vai desmistificando tudo isso e dizendo para eles que eles podem chegar onde eles desejam. Agora, que o caminho não vai ser fácil. Não é um conto de fada. E não é fácil para ninguém. Até para quem está hoje numa condição socioeconômica muito bacana. Eu também tenho filhos, né? Você já disse que tem.
estar nesse mercado hoje competitivo, com as profissões, com estudo, com redes sociais, com comparações o tempo todo, né? Isso não é tarefa fácil para ninguém. Para os nossos meninos também não é. Mas eles não são os escolhidos para que seja difícil. Todo mundo vive um pouco de desafio, né? E aí eu acho que a importância de ter as histórias inspiradoras, né? É isso, porque eu acho que o IP abre portas. A gente tem agora nosso primeiro aluno no ITA, né? E é um menino de Conceição do Castelo, um lugar também muito pequenininho, e quando ele passou, ele saiu na primeira capa do jornal, né? E aí perguntaram para ele, desde quando ele sonhava com o ITA? Ele falou, nunca sonhei, eu não sabia nem que existia, até eu entrar no Instituto Ponte. Então, são relatos para nós muito significativos, o quanto realmente a gente apresenta o mundo para esses meninos. E aí, qual caminho eles vão trilhar, faz parte das escolhas deles, né? Que coisa maravilhosa. O seu relato me lembra também que as pessoas discutem muito, às vezes até com viés político, na questão da chamada meritocracia. E existe mérito desses meninos, mas existe também uma iniciativa do IP de superar, né, a diferença da largada na corrida que eles têm. É preciso, né? Um suporte, Flávia. Porque o discurso meritocrático puro e simplesmente é um discurso vazio, é irreal, né? Não há como pessoas que largaram de posições tão diferentes chegarem no mesmo ponto. É isso aí. Sem o devido suporte. Então, o IP faz isso. Ele acredita que as pessoas todas têm seus méritos, desde que devidamente supridas dos meios necessários. Ah, né? Sim, não é à toa que a gente dá tanto suporte, né? O menino entra, ele ganha bolsa na escola, a gente paga todo o material, a gente paga o uniforme dele, a gente cuida para que o uniforme esteja em bom estado, a gente cuida do tênis. Eu quero ele o mais próximo do grupo que está ali. Eu tenho certeza que, se você olhar visualmente, você não identifica quem é quem, e não precisa mesmo, né? Porque pessoas são pessoas e ponto, e pessoas são preciosas, independente de onde elas estejam, né? Então, esse suporte faz total diferença, e eles reconhecem isso, eles sabem que fazem. Tanto é que, diante dos perrengues, né, a gente volta e meia, a gente pergunta assim, mas quer voltar para o interior? Não, Leia, vamos seguir. Então, é isso, né? É trabalhar com a possibilidade das escolhas, mas eles são livres também para escolherem, né? Parabéns pelo seu trabalho. Agora eu vou deixar, né, antes da gente encerrar o nosso programa, eu vou deixar você dar o seu recado, inclusive falar, né, dos apoiadores, dos mantenedores, enfim, porque eu acho que esse trabalho ele tem que ser divulgado, e as pessoas que apoiam, que contribuem, né, precisam ter seu reconhecimento. Então, você fica à vontade para falar aí com nossos espectadores sobre o IP. Flávia, muito obrigada. Eu queria agradecer especialmente a Flávia, que me convidou para estar aqui, né, discutindo um pouquinho sobre literatura. Eu acho que discutindo sobre a vida, né? E trazendo um pouco do trabalho do Instituto Ponte, trazendo um pouco do trabalho que eu realizo no IP, né? O Instituto é construído por todas as pessoas que acreditam na educação, né? Hoje, especialmente, você me deu a liberdade de dizer, a gente precisa de computadores, notebooks para os meninos que estão na zona rural, que não têm condição de vir frequentar as escolas privadas fisicamente, né? Então, eles são alunos do IP, a gente trabalha com eles nas plataformas online, a gente dá todo o suporte para fazer Enem, são alunos como os demais, apenas não vêm fisicamente aqui todos os dias, né? Vêm em alguns momentos ao longo do ano. Esses meninos precisam de notebook. Se alguém tem em casa um notebook que não está mais utilizando e desejar doar para o Instituto Ponte, terá uma destinação muito importante, que é apoiar a vida acadêmica de um aluno, né? Hoje isso é o que está urgente para nós, né? Mas o Instituto Ponte é construído pela sociedade civil, por todo mundo que queira doar, que queira apoiar, que queira ajudar a transformar esse país por meio da educação. É o que a gente acredita. Na minha opinião, é a melhor forma de transformação, né? Melhor forma de transformação. Eu acho que o IP ele atende aqueles 4 objetivos de educação, né, da Unesco, né? O aprender, né, a entender, a ser, né, a conviver. Não, primeiro é aprender, depois é aprender a conviver, a ser. Está faltando um agora, esquecemos aí. Aprender a fazer, né? Aprender a fazer, conviver e ser. Então, o aluno ele sai completo, né?
ele aprende a aprender igualmente aos demais, né? Aprende a fazer, a colocar em prática o seu aprendizado, aquela relação teoria e prática que a gente tinha falado, que tem muito a ver com os 7 hábitos, né? E também com conversa, a postura proativa. Ele aprende a conviver com os mais diferentes tipos de pessoas, e como você relatou dessa aluna que voltou e tantos outros que voltam para, de certa forma, contribuir, eles se tornam seres humanos melhores, né? Então aí o papel da educação foi cumprido. É isso aí, né? E se completa, porque eu acho que num país com tanta desigualdade quanto a gente vive, né? Eu acho que a gente precisa se unir em muitos momentos como sociedade civil mesmo, né? E a gente tem uma frase que a gente carrega muito dentro do IP, que é uma marca da Bartira, né, que é presidente do programa, que ela fala: a gente tem uma escolha na vida, ou a gente vai estar em campo jogando, ou a gente vai estar na plateia comentando sobre o jogo, né? Então, a gente tem que ter a liberdade de dizer onde é que você quer estar. Porque quem comenta, muitas das vezes, são as pessoas que apenas falam, mas não partem para uma ação. E quem está no campo jogando está correndo um monte de risco. Às vezes a gente não ganha, às vezes não dá certo, mas a gente está numa ação propositiva, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Muito obrigada. Obrigada a você pela pelo sua convite. presença e por essa, né, aula de cidadania, de iniciativa, né? A sociedade civil precisa se mobilizar para ajudar essa e outras iniciativas. O Livrosofia é um canal para isso. A gente está aqui para compartilhar belas histórias de vida, né, e de livros também. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje do Livrosofia. Você gostou? Se inscreva lá no nosso canal, YouTube, né, nos canais de podcast, no Instagram. Fique conosco, curta, compartilhe ao máximo, que a gente quer levar essa e outras iniciativas e também muitas histórias bacanas para todos vocês. Até o próximo Livrosofia.